Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir ao vivo, na Basílica de São Pedro, no Vaticano, a Santa Missa na noite de Natal, presidida pelo Papa Francisco. Nos estúdios, Silvonei José, Padre Bruno Franghelli e Felipe Brogliato. Padre Bruno, uma boa noite. Feliz Natal. Boa noite, Silvonei. Boa noite também a todos que nos acompanham nesta noite tão santa, tão esperada por todos nós. Depois deste caminho de advento, chegamos ao Natal. Sejamos todos bem-vindos a esta missa maravilhosa. Boa noite também a Felipe Brogliato. Tudo bem, Felipe? Boa noite. Boa noite, Silvonei. Boa noite ao Padre Bruno que está aqui com a gente. Que bom estarmos juntos aí para celebrar o Natal, a santa festa do nascimento de Jesus, junto também com o nosso amado Papa Francisco. Imagens que chegam a você através de Vatican Media, do interior da nossa Basílica de São Pedro. Uma saudação a todas as emissoras de rádio e televisão que a partir deste momento estão coligados com a Rádio Vaticano e com Vatican Media. Uma saudação também a você, a todos os nossos amigos nos países lusófonos e aqueles que nos seguem através das redes sociais, Facebook, canal YouTube e homepage Vatican News. Um feliz e santo Natal a você. Imagens do presépio montado aos pés do obelisco no centro da grande Praça São Pedro. Um presente do Peru ao Santo Padre. Ao lado, nós temos a grande árvore de Natal que vem da região do Trentino. Podemos notar também que na grande Praça São Pedro, molhada, choveu muito no dia de hoje, temperatura no torno dos 12, 13 graus nesse momento, muitos fiéis do lado de fora da Basílica, porque temos uma presença limitada dentro da Basílica Vaticana, são cerca de 1.500 pessoas somente. Na vigília de Natal, com a celebração da missa, a missa de Natal, como nós conhecemos no Brasil, a missa do Galo, a igreja anuncia solenemente o nascimento de Jesus. Jesus é o maior presente da nossa vida. Não há presente maior, melhor e mais sublime para essa noite do que a celebração do Natal do nosso Salvador. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e libertou seu povo. O que Deus realiza no meio de nós nessa noite e que nós contemplamos é a sua visita à humanidade. Não se trata de uma visitinha qualquer. É o Senhor nosso Deus que vem nos libertar de tudo o que nos mantém cativos, prisioneiros, pecadores, orgulhosos, gananciosos, soberbos, das tantas coisas que geram laços de morte na vida humana. Jesus veio habitar entre nós como nosso Salvador e Libertador. E o que vamos celebrar nessa noite não é apenas a recordação de um acontecimento passado, de uma noite feliz e abençoada. Que o Deus menino nos abençoe, que tenhamos uma noite santa e alegre. Exatamente, nós hoje estamos celebrando o Deus que se faz homem para nos salvar, no presente. Vale lembrar o belíssimo sermão de Santo Agostinho que diz: aquele por quem todas as coisas foram feitas, foi feito uma de todas essas coisas. O Filho de Deus, pelo Pai, sem mãe, tornou-se o Filho do homem, diz Santo Agostinho, por uma mãe sem pai. A palavra que é Deus, antes de todos os tempos, se tornou carne no tempo determinado. Procissão de entrada com anúncio do Natal. Na noite se elevou uma luz. Todo o céu se abre. Hoje nasce o Senhor. Por antiga tradição, celebramos o mistério do Natal à noite, recordando o tempo em que a glória do Senhor envolveu de luz
os pastores de Belém, convidando-os a colher o alegre anúncio do nascimento do Salvador. Vamos também nós nos dispormos a acolher com fé o Salvador que vem ao nosso encontro na Eucaristia, presidida pelo Santo Padre Francisco. Nos santos mistérios, viveremos o Natal do Senhor, luz que brilha na escuridão, palavra feita carne, pão descido do céu para a vida do mundo. Celebram com o Santo Padre, cardeais, arcebispos, bispos, sacerdotes. Coral na Capela Sistina, conduzido pelo maestro Marcos Pavan. Temos o canto do anúncio do Natal. O Papa irá se deter agora diante da confissão e teremos então o canto da calenda. E depois do canto, soarão os sinos da Basílica, se acendem as luzes. O Papa irá desvelar então a imagem de Jesus menino, incensando o menino, oferendo também uma homenagem floreal. O anúncio do Natal. Octavo calendas Januari, luna 25 de dezembro, 29ª lua. Passados muitos séculos da criação do mundo, quando no princípio Deus tinha criado o céu e a terra, e tinha feito o homem à sua imagem. E muitos séculos depois do dilúvio, quando o Altíssimo fizera resplandecer o arco-íris, sinal de aliança e de paz. Patris nostri in fide, Deur Caldeo. 21 séculos depois que Abraão, nosso pai na fé, partira de Ur da Caldeia. 13 séculos após a saída de Israel do Egito, sob a guia de Moisés. Aproximadamente 1000 anos após a unção de Davi como rei de Israel. Na 65ª semana, segundo a profecia de Daniel. Por ocasião da 194ª Olimpíada. No ano 752 da fundação de Roma.
no 42º ano do Império de César Otaviano Augusto, quando em todo o mundo reinava a paz. Jesus Cristo, Deus eterno e Filho do eterno Pai, querendo santificar o mundo com a sua vinda, tendo sido concebido por obra do Espírito Santo, e transcorridos os 9 meses, nasce em Belém de Judá, da Virgem Maria, feito homem. Nativitas Domini nostri Iesu Christi. Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a natureza humana. Se ilumina algumas partes da Basílica, enquanto os sinos tocam em festa, saudando o nascimento do menino Jesus. Papa Francisco tira o véu que cobria o menino, beija-o, e a alegria toma conta do nosso coração também, Padre Bruno. De fato, mais uma vez Silvanei, celebramos o Natal. Mais uma vez nós acabamos de ouvir este belíssimo canto das calendas, e aí nós temos a origem do nome calendário. A palavra calenda está relacionada ao início do texto, que é o anúncio de Natal, que acabou de ser realizado. Então assim, os últimos dias do mês anterior eram contados de maneira regressiva em relação às calendas. Portanto, o dia 25 de dezembro, o dia que nós celebramos o Natal, corresponde ao 8º dia antes das calendas de janeiro. E aí nós celebramos, neste momento, realmente o nascimento do Senhor na plenitude dos tempos. As crianças fazem uma homenagem floreal ao menino Jesus, a imagem do menino Jesus, com seus trajes típicos provenientes de várias realidades de todo o mundo. Agora o Santo Padre dará início à Santa Missa, com antífona de ingresso. A transmissão dessa noite é em Mundo Visão, através das televisões em todas as partes do planeta. A saudação mais uma vez às emissoras de televisão no nosso querido Brasil, nos países lusófonos que nessa noite estão conosco. Antífona de entrada. O Senhor me disse: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei.
Papa Francisco incensa o altar do sacrifício. Cerca de 1.500 pessoas, como dissemos no início, presentes hoje na grande Basílica de São Pedro, com capacidade limitada, diante do protocolo de segurança também instituído na cidade do Vaticano. Muitos dos fiéis que acompanham nos grandes telões na Praça São Pedro. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratres, irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios, o ato penitencial. Confiteor Dei Omnipotens. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, os anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. O canto do Kyrie. Canto do Glória. Glória de Angelis. Glorifica
gravação da coleta. Oremos. Oremos. Deus, que ac santissimam notem veri luminis fecisti Ó lustratione. Deus, que fizesses resplandecer essa noite santa com o esplendor de Cristo, verdadeira luz, concedei que, tendo vislumbrado na terra esse mistério, possamos gozar no céu sua plenitude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. E passamos agora para a liturgia da palavra. É Deus quem nos fala. Por meio da leitura, tirada do livro do profeta Isaías. Será feita em inglês, aliás, em espanhol. Capítulo 9, versículos 1, 6. Leitura do livro de Isaías. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Madiã. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim. Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Palavra do Senhor. Como resposta a essa primeira leitura, o Salmo Responsorial 95. Hoje nasceu para nós o Salvador. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, o uomini di tutta la terra. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Cantai ao Senhor. Bendizei o seu nome. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, in mezzo alle genti narrate la sua gloria. Anunciai dia após dia sua salvação. Entre os povos narrai a sua glória. Entre todas as nações, dizei seus prodígios. Hoje nasceu para nós o Salvador.
Alegrem-se os céus, exulte a terra, ressoa o mar e o que ele contém. Exulte o campo e o que ele encerra. Alegrem-se as árvores da floresta. Davanti al Signore che viene, sì, egli viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia. Diante do Senhor, pois ele vem. Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e com sua fidelidade todas as nações. Hoje nasceu para nós o Salvador. E vamos agora para a segunda leitura, tirada da carta de São Paulo Apóstolo a Tito. Será feito em inglês. A reading Leitura da carta de São Paulo a Tito. to Titus. God's grace has been revealed, and it has made salvation possible. Caríssimo, a graça salvadora de Deus manifestou-se a toda a humanidade. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver neste mundo com ponderação, justiça e piedade, aguardando a ditosa esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Here in this present world, while we are waiting in hope. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda iniquidade e purificar para si um povo que lhe pertença e que seja zeloso em praticar o bem. He sacrificed himself for us in order to set us free from all wickedness and to purify a people so that it could be his very own and would have no ambition except to do good. Palavra do Senhor. Aclamação ao Evangelho. O diácono irá levar solenemente o livro dos Evangelhos até o ambão, enquanto se canta. Eu vos anuncio uma grande alegria. Hoje na cidade de Davi nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor.
diácono leva em procissão até o ambão o Evangelho, que será comunicado em italiano. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 14. Dominus vobiscum. O Senhor esteja convosco. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Diácono incensa o livro sagrado e comunica em italiano. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região, havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz. E eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: Não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. O diácono agora leva o livro dos Evangelhos até o Santo Padre,
que irá abençoar a Assembleia. Na sequência, teremos a homilia do Papa Francisco. Nessa noite de Natal. Nessa noite de Natal, na qual celebramos o mistério do nascimento de Jesus Cristo, da Virgem Maria, em Belém. O Filho de Deus se fez homem, para que o homem salvado do pecado torne-se através da fé filho adotivo de Deus. O Evangelho agora é depositado no ambão, o mesmo ambão que foi utilizado para as cerimônias durante o Concílio Vaticano II. E o Verbo se fez carne. Vamos seguir com atenção agora a homilia do Papa Francisco nessa noite de Natal. Homilia que o Papa fará em italiano. Na noite acende uma luz, aparece um anjo, a glória do Senhor envolve os pastores e finalmente chega o anúncio há séculos esperado. Hoje nasceu-vos um Salvador, que é o Messias Senhor. Mas surpreende aquilo que o anjo acrescenta para indicar aos pastores como encontrar Deus que veio à terra. Isso vos servirá de sinal. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Eis o sinal. Um menino. E é tudo. Um menino na tosca pobreza de uma manjedoura. Cessam luzes, fulgor, coros de anjos. Só um menino. Nada mais. Como predissera Isaías, um menino nasceu para nós. O Evangelho insiste nesse contraste. Narra o nascimento de Jesus, começando por César Augusto, que ordena o recenseamento de toda a terra. Mostra o primeiro imperador na sua grandeza, mas logo a seguir leva-nos a Belém, onde, de grande, não há nada. Apenas um menino pobre envolto em panos, rodeado por pastores. Ali está Deus, na pequenez. Eis a mensagem. Deus não cavalga a grandeza, mas desce na pequenez. A pequenez é a estrada que escolheu para chegar até nós, tocar-nos o coração, salvar-nos e levar-nos de volta para aquilo que conta. Irmãos e irmãs, ao parar diante do presépio, fixemo-nos no centro. Deixemos para trás luzes e decorações e contemplemos o menino. Na sua pequenez está Deus inteiro. Reconheçamo-lo. Menino, vós sois Deus, Deus menino. Deixemo-nos invadir por esse espanto alvoroçado. Aquele que abraça o universo precisa
ser tomado nos braços. Ele que fez o sol tem de ser aquecido. A ternura em pessoa precisa ser mimada. O amor infinito tem um coração minúsculo que emite batimentos leves. A palavra eterna é infante, isto é, incapaz de falar. O pão da vida tem de ser nutrido. O Criador do mundo não tem onde morar. Hoje inverte-se tudo. Deus vem, pequenino, ao mundo. A sua grandeza oferece na pequenez. E nós, perguntemo-nos, sabemos acolher esta estrada de Deus? É o desafio de Natal. Deus revela-se, mas os homens não o compreendem. Faz-se pequeno aos olhos do mundo e nós continuamos a procurar a grandeza segundo o mundo. Talvez até em nome dele. Deus abaixa-se e nós queremos subir para o pedestal. O Altíssimo indica a humildade e nós pretendemos sobressair. Deus vai à procura dos pastores, dos invisíveis. Nós buscamos visibilidade. Jesus nasce para servir e nós passamos os anos atrás do sucesso. Deus não busca força nem poder. Pede ternura e pequenez interior. Eis o que devemos pedir a Jesus no Natal: a graça da pequenez. Senhor, ensinai-nos a amar a pequenez. Ajudai-nos a compreender que é a estrada para a verdadeira grandeza. Mas o que significa concretamente acolher a pequenez? Em primeiro lugar, é acreditar que Deus quer vir às pequenas coisas da nossa vida, quer habitar nas realidades cotidianas, nos gestos simples que realizamos em casa, na família, na escola, no trabalho. É na nossa existência ordinária que Ele quer realizar coisas extraordinárias. Trata-se de uma mensagem de grande esperança. Jesus convida-nos a valorizar e redescobrir as pequenas coisas da vida. Se Ele está lá conosco, que nos falta? Então deixemos para trás o lamento por causa da grandeza que não temos. Renunciemos às lamúrias e rostos amuados, à avidez que nos deixa insatisfeitos. Pequenez, o estupor daquele menino pequeno. Esta é a mensagem. Mais ainda, Jesus não quer vir só as pequenas coisas da nossa vida, mas também a nossa pequenez. Ao nosso sentir-nos fracos, frágeis, inadequados, talvez até errados. Irmã, irmão, se, como em Belém, te circunda a escuridão da noite, se em redor notas uma indiferença fria, se as feridas que trazes dentro te gritam, contas pouco, não vales nada, nunca serás amado como queres. Se você sente isso, nessa noite tens a resposta de Deus. Nessa noite Ele diz-te: amo-te assim como és. A tua pequenez não me assusta, as tuas fragilidades não me preocupam. Fiz-me pequeno por ti, para ser teu Deus tornei-me teu irmão. Amado irmão, amada irmã, não tenhas medo de mim, mas reencontra em mim a tua grandeza. Estou perto de ti, e a única coisa que te peço é isso: confia em mim e dá-me guarida no teu coração. Acolher a pequenez significa mais uma coisa: abraçar Jesus nos pequenos de hoje, ou seja, amá-lo nos últimos, servi-lo nos pobres. São eles os mais parecidos com Jesus, nascido pobre. E é nos pobres que Ele quer ser honrado. Nessa noite de amor, um único medo nos assalte: ferir o amor de Deus, feri-lo desprezando os pobres com a nossa indiferença. São os prediletos de Jesus que nos hão de acolher um dia no céu. Uma poetisa escreveu:
Quem não encontrou o céu cá embaixo, falhou-a lá em cima. Não percamos de vista o céu. Cuidemos de Jesus agora, acariciando os necessitados, porque se identificou com eles. Fixando de novo o presépio, vemos que, no seu nascimento, Jesus está rodeado precisamente pelos pequenos, pelos pobres. E quem são? Os pastores. Eram os mais simples. E foram os que estiveram mais perto do Senhor. Encontraram-no porque pernoitavam nos campos, guardando os seus rebanhos durante a noite. Estavam lá para trabalhar, porque eram pobres, e a sua vida não tinha horário, dependia do rebanho. Não podiam viver como e onde queriam, mas regulavam-se de acordo com as exigências das ovelhas que circundavam. E Jesus nasceu lá, próximo deles, perto dos esquecidos das periferias. Vem onde a dignidade do homem é posta à prova. Vem nobilitar os excluídos, revelando-se primeiramente a eles, não a personalidades cultas e importantes, mas a gente pobre que trabalhava. Nessa noite, Deus vem encher de dignidade a dureza do trabalho. Recorda-nos como é importante dar dignidade ao homem com o trabalho, mas também dar dignidade ao trabalho do homem, porque o homem é senhor e não escravo do trabalho. No dia da vida, repitamos, chega de mortes no trabalho, empenhemo-nos para que cessem. Olhemos uma última vez para o presépio, alongando a vista até as suas extremidades, onde já se vislumbram os magos que vêm, peregrinos para adorar o Senhor. Olhemos e compreendamos que, à volta de Jesus, tudo se compõe numa unidade. Não estão só os últimos, os pastores, mas também os eruditos e os ricos, os magos. Em Belém estão juntos os pobres e os ricos, quem adora como os magos e quem trabalha como os pastores. Tudo se harmoniza quando no centro está Jesus. Não as nossas ideias sobre Jesus, mas Ele mesmo, o vivente. Então, queridos irmãos e irmãs, voltemos a Belém, voltemos às origens, à essencialidade da fé, ao primeiro amor, à adoração e à caridade. Oremos os magos que vêm em peregrinação e, como igreja sinodal a caminho, vamos a Belém, onde está Deus, no homem e o homem em Deus, onde o Senhor ocupa o primeiro lugar e é adorado, onde os últimos ocupam o lugar mais próximo dele, onde pastores e magos estão juntos numa fraternidade mais forte do que qualquer distinção. Que Deus nos conceda ser uma igreja adoradora, pobre, fraterna. Isto é o essencial. Voltemos a Belém. Faz-nos bem ir lá, dóceis ao Evangelho de Natal, que apresenta a Sagrada Família, os pastores, os magos. São todos pessoas a caminho. Irmãos e irmãs, ponhamo-nos a caminho, porque a vida é uma peregrinação. Ergamo-nos, despertemo-nos, porque nesta noite acendeu-se uma luz. É uma luz suave. E lembra-nos que, na nossa pequenez, somos filhos amados, filhos da luz. Irmãos e irmãs, alegremo-nos juntos, porque ninguém apagará jamais esta luz. A luz de Jesus, que, diz esta noite, brilha no mundo. Conclui assim Papa Francisco a sua homilia nessa noite de Natal, convidando-nos mais uma vez. Voltemos a Belém. Ir lá nos fará bem, dóceis ao Evangelho de Natal, que apresenta, recorda Francisco, a Sagrada Família. Apresenta os pastores, os magos, todos em caminho. Vamos também nós nos pormos a caminho, porque a vida
é uma peregrinação. Levantemo-nos, despertemos, porque nessa noite, dizia Francisco, acendeu-se uma luz. É uma luz suave e lembra-nos que na nossa pequenez somos filhos amados, somos filhos da luz. Alegremo-nos juntos, porque ninguém apagará jamais esta luz. A luz de Jesus que, desde esta noite, brilha no mundo. Momento de reflexão e vamos agora também fazer a nossa profissão de fé. O silêncio que envolve a Basílica Vaticana, depois das palavras do Papa Francisco. Você também professe a sua fé. Creio em um só Deus,
Oração dos fiéis, irmãos e irmãs caríssimos, unamos a nossa voz ao canto dos anjos, louvemos a fidelidade de Deus e invoquemos dele graça e salvação. Rezemos pelo nosso Papa Francisco. Oração que será feita em chinês. 天主降生成人之圣言的父亲，求你守护 Deus, Pai do Verbo feito carne, conserve o Santo Padre firme na fé, reavive nele a esperança e o habite sempre com a sua caridade. Rezemos ao Senhor. Próxima. Rezemos pelos governantes e organismos internacionais. Será feita em português. Deus, Pai do Príncipe da Paz, apoie os governantes no serviço dos povos, faça crescer neles o desejo do verdadeiro bem e os guie para a construção de um mundo mais justo. Rezamos agora pelas crianças. Será feita em árabe. Deus, Pai do menino de Belém, livre todas as crianças de toda a forma de violência. Acenda nelas a alegria de viver e acompanhe o seu crescimento em santidade e sabedoria. Rezemos ao Senhor. Rezemos agora pelas vocações ao sacerdócio. Será feita em francês. Deus, Pai do sumo e eterno sacerdote, chame muitos jovens ao sacerdócio. Alimente neles uma paixão pelo Evangelho e os disponha a dar a vida pelos irmãos. Rezemos ao Senhor. Rezemos agora pelos pobres e sofredores. Será feita em hindi. Deus, o Pai do Sol que apareceu na escuridão, ilumine os pobres e os que sofrem com a sua presença. Reabra diante deles as portas da vida e os preencha com a sua providência. Rezemos ao Senhor. Ó Pai fiel e previdente, acolhei os nossos elogios e a nossa súplica e tornai-nos participantes na salvação que apareceu para nós no vosso Filho feito homem. Ele que vive e reina por todo o sempre. Amém. Passamos agora para a liturgia eucarística.
Com o nascimento de Jesus, tem já início a reconciliação e a comunhão do homem com Deus, que se cumprirá na Páscoa de morte e ressurreição. O nascimento de Jesus, a vida eterna. Já atua o nosso renascimento, a vida eterna. E na Eucaristia ressoa e se realiza a boa notícia da salvação. O cristão encontra Deus como Pai e os homens como irmãos. Na noite acende-se uma luz e aparece um anjo. A glória do Senhor envolve os pastores. E finalmente chega o anúncio há séculos esperado. Hoje nasceu-vos um Salvador, que é o Messias, Senhor. Francisco, na sua homilia, dizia que o que surpreende é que o anjo acrescenta para indicar aos pastores como encontrar Deus que veio à terra. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E eis o sinal, um menino. E é tudo, um menino na tosca pobreza de uma manjedoura. Padre Bruno, um menino numa manjedoura. Nada mais. Como predissera Isaías, o menino nasceu para nós. A simplicidade. Deus entra no mundo através da extrema humildade. E são belíssimas essas palavras do Papa. Isso é tudo. Na simplicidade, no pequeno, na criança frágil, indefesa, que precisa de cuidados. Então, o nosso Deus, o Criador, se faz criatura indefesa para nos salvar na nossa debilidade. Belíssimas as palavras e o pensamento que o Papa Francisco partilhou conosco na sua homilia, porque justamente nos evoca esta grande realidade, que o Senhor vem ao encontro da nossa própria pequenez, da nossa própria existência, da nossa debilidade. E hoje, certamente, estamos vivendo, o mundo todo está vivendo de uma maneira até solidária, este tempo da pandemia, tempo de fragilidade. E de aprender a ser solidário. E de aprender a ser solidário, justamente. Este é o grande desafio que nós, principalmente como cristãos, somos convidados pela própria mensagem do Natal. Sermos pequenos, humildes e aceitar a nossa própria debilidade, sempre, obviamente, com a solidariedade. Deus não cavalga a grandeza, mas desce na pequenez. E a pequenez, disse Francisco, é a estrada que escolheu para chegar até nós. Tocar-nos o coração, salvar-nos e levar-nos de volta para aquilo que realmente conta. Orate fratres ut meum habes un sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Suscitat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nominis Tui, ad utilitatem quoque nostrum, Grata tibi si, Domine, quesumus odierna festivitatis oblatio. Acolhei, ó Deus, a oferenda da festa de hoje, na qual o céu e a terra trocam seus dons.
e dai-nos participar da divindade daquele que uniu a vós, a nossa humanidade, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto, demos graças ao Senhor e nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, no mistério da encarnação de vosso Filho, nova luz da vossa glória brilhou para nós. E reconhecendo a Jesus como Deus visível a nossos olhos, aprendemos a amar nele a divindade que não vemos. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. O Santo de Ângeles. Pai de misericórdia, a quem sobem os nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Cadê o rei? Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Cadê o santo? Cadê o parolim? Em comunhão com toda a Igreja, celebramos esta noite santa, em que a Virgem Maria deu ao mundo o Salvador. Veneramos também a mesma Virgem Maria e seu esposo São José.
sed et beati Iosef eiusdem virginis sponsi, et beatorum apostolorum os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Inquisitor, oblationem servitutis nostri, sed ecunte familiae tue, quesumus Domine. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Fiat directissimi Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, qui pridi quam pateretur, accepit panem. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas veneráveis mãos. Elevou os olhos a vós, ó Pai. Deu graças e partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Adoremos o corpo de Cristo. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Hic est enim cálice sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissione peccatorum. O facite in meam commemorazione. Adoremos o sangue de Cristo. Mysterium Fidei. Et tuam resurrectionem confiderem, donec venia. Unde et memores Domine, Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós o suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho,
sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, e todos os vossos santos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Per ipsum et cum ipso et in ipso est ibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Aproveitamos este momento para saudar você. Um abraço da paz. Enquanto se canta o Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Papa Francisco agora comunga nas duas espécies. Que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna. Que o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Tem início a distribuição da comunhão e o canto de comunhão. Padre Bruno, o Papa, durante a sua homilia, nos convocava mais uma vez, podemos dizer, para pararmos diante do presépio, para fixarmos no centro do presépio, deixar para lá as luzes, as decorações, aquilo que nos envolve. Vemos agora as luzes na Praça São Pedro, mas contemplar aquele que está no centro, contemplar o menino, mas acima de tudo, na sua pequenez. Deus está inteiro na pequenez desse menino. De fato, Silvanei, olhando os presépios que nós temos em nossas casas, são tantos os lares espalhados pelo nosso mundo, e olhamos para os países de língua portuguesa a quem nos dirigimos nessa transmissão, e percebemos que existe essa tradição que é muito mais do que uma tradição. O presépio é um símbolo forte da presença de Jesus que se faz pequeno. Olhar para os personagens, como nós vimos na homilia do Papa, ele pediu para que olhássemos também para os pastores, aqueles pobres homens excluídos da sociedade, que faziam um trabalho muito pequeno, na periferia, um trabalho de exclusão. Não eram valorizados os pastores. E vem o menino Deus e se revela aos pastores, primeiramente. Depois também o Papa falava já dos magos, já adiantando um pouquinho a Epifania, e falando também desta beleza, dos magos que eram pessoas inteligentes, com uma sabedoria, ricos e também cultos, e vão adorar o Senhor. E se colocam ali juntos, pobres e ricos, porque Jesus veio para todos. E de fato esta realidade precisa ser realidade na nossa vida, realidade na nossa história. O Papa falava também do trabalho e fazia uma chamada forte: basta de morte no trabalho. É um apelo forte, sem dúvida nenhuma. E vemos tantas pessoas nos dias de hoje trabalhando de uma maneira até, digamos, desumana, e que precisa ser sustentada nos seus direitos trabalhistas, na sua dignidade, como pessoas que se realizam também no seu trabalho e se humanizam. Então o trabalho precisa também ser humanizado. E esta é a chamada do Papa Francisco hoje também, na missa de hoje.
E de fato este mistério do Natal nos chama a tantos aspectos que a partir da pequenez de Deus nós precisamos contemplar. E teremos agora este tempo do Natal que se estende para contemplar esta beleza e este grande mistério da nossa fé, que é a encarnação do menino Deus, o nascimento do menino Deus. O Papa nos faz uma provocação também com paradoxos que ele coloca dentro da sua homilia, dizendo: aquele que abraça o universo precisa ser tomado nos braços. Ele que fez o sol tem de ser aquecido. A ternura em pessoa precisa ser mimada. O amor infinito tem um coração minúsculo, emite batimentos leves. A palavra eterna é infante, isto é, incapaz de falar. O pão da vida tem de ser nutrido. O Criador do mundo não tem onde morar. Hoje inverte-se tudo. Deus vem, pequenino ao mundo. A sua grandeza oferece-se na pequenez.
Vimos imagens da Praça São Pedro, grande presépio e árvore de Natal. Presépio que a doação que vem do Peru e a árvore de Natal que vem da região do Trentino, no norte da Itália. Francisco, nas suas palavras, dizia: perguntemo-nos, sabemos acolher a estrada de Deus? Ou seja, Deus vem pequenino ao mundo. A sua grandeza oferece-se na pequenez. É o desafio do Natal. Deus revela-se, mas os homens não o compreendem. Faz-se pequeno aos olhos do mundo. E nós continuamos a procurar a grandeza segundo o mundo, talvez até em nome dele. Deus abaixa-se e nós queremos subir para o pedestal. O Altíssimo indica a humildade e nós pretendemos sobressair. Deus vai à procura dos pastores, dos invisíveis, e nós buscamos visibilidade. A oração após a comunhão. Oremos, Senhor nosso Deus, ao celebrarmos com alegria o nascimento do Redentor, fazei que testemunhemos na vida o anúncio da salvação, para alcançarmos a glória eterna, por Cristo nosso Senhor. Teremos agora o rito de conclusão com a bênção solene do Papa Francisco. Dominum Vobiscum. Inclinate vos ad benedictio. Inclinai-vos para a bênção. Deus infinite bontatis, que encarnazione Filii sui. Deus, que pela encarnação do seu Filho expulsou as trevas do mundo e com o seu glorioso nascimento transfigurou esta noite santa, expulse dos vossos corações as trevas, os vícios, e vos transfigure com a luz das virtudes. Deus, que anunciastes aos pastores pelo anjo a grande alegria do Natal, tornai-nos mensageiros do Evangelho. Deus, que na encarnação de seu Filho uniu a terra ao céu, conceda-nos o dom da sua paz e da sua benevolência e nos torne partícipes da Assembleia Celestial. Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Ite A missa terminou. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Canto final com antífona mariana. Alma Redemptoris Mater. Ó Santa Mãe do Redentor,
canto tradicional italiano, Adeste Fidelis. Papa Francisco vai levar agora a imagem do menino Jesus até o presépio montado dentro da Basílica Vaticana. Jesus convida-nos a valorizar e redescobrir as pequenas coisas da vida. Se Ele está conosco, que nos falta? Então deixemos para trás o lamento por causa da grandeza que não temos. Renunciemos às lamúrias e rostos anuados, à avidez que nos deixa insatisfeitos. Jesus não quer vir só as pequenas coisas da nossa vida, mas também a nossa pequenez, ao nosso sentir-nos fracos, frágeis, inadequados, talvez errados, disse Francisco. Se como em Belém te circunda a escuridão da noite, se em redor notas uma indiferença fria, se as feridas que trazes dentro te gritam, contas pouco, não vales nada, nunca serás amado como queres, nesta noite tens a resposta de Deus. Nessa noite, Ele diz-te: amo-te assim como és. As crianças trazem também a homenagem filial ao menino Jesus. Estamos nos dirigindo para a conclusão da celebração deste Natal aqui na Basílica Vaticana, presidida pelo Papa Francisco. Momento final da alegria de podermos celebrar mais uma vez o Natal. Felipe, uma emoção poder estar também numa noite tão especial. Com certeza, Silvanei. Que bela celebração do nosso amado Papa Francisco. Como é bom agora a gente poder partir para uma confraternização, digamos assim, né? Depois desta homilia linda, desta bela celebração na Basílica Vaticana. E, claro, deixar uma mensagem de Feliz Natal a todos os brasileiros, aos países de língua portuguesa, lusófonos também, que nos acompanharam nesta transmissão. Boa noite a você, boa noite ao Padre Bruno e obrigado pela companhia de todos. Tu scendi dalle stelle, tu desces das estrelas. Outro canto típico natalino italiano. Na conclusão dessa cerimônia, desse momento em que nessa noite
O Senhor nos diz: amo você como você é. A tua pequenez não me assusta. As tuas fragilidades não me preocupam. Fiz-me pequeno por ti. A mensagem de Natal é a mensagem do querigma por excelência, o Deus que se faz ser humano, um de nós, para nos amar. E hoje ninguém tem o direito de dizer: eu não sou amado. Todos nós somos amados. Você particularmente, naquilo que você é, na sua pequenez, Deus te ama. Esta é a mensagem que o Papa Francisco nos deixou hoje nesta belíssima missa de Natal. Deus se faz um de nós para que nós nos sintamos amados. Diziam os padres da igreja que Deus se fez homem para que o homem se divinizasse, ou seja, toda a humanidade, toda a carne, toda a realidade humana, ela é divinizada, ela tem dignidade divina. Isso para nós é a mensagem maravilhosa que somente o cristianismo tem. O cristianismo é a única religião no qual Deus se faz homem, ou seja, nós encontramos Deus na nossa realidade. O Papa Francisco citava até uma poetisa, que ele não disse quem era exatamente, mas a mensagem diz que nós não podemos encontrar lá no céu o céu se nós não o encontramos aqui entre nós, nas coisas simples. Então, de fato, Deus se fez homem e esta nossa realidade foi, de fato, divinizada. Obrigado pela companhia também, Padre Bruno. Feliz Natal. Obrigado, Silvonei. Que alegria mais um ano, depois de tantos anos, poder também transmitir. Obrigado mais uma vez, Felipe. Obrigado, pela sua Felipe. presença. Feliz e Santo Natal. Vocês recordando que amanhã nós temos ao meio-dia, hora italiana, a mensagem do Papa Francisco do balcão central da Basílica, com a sua mensagem para o mundo, a sua bênção Urbi et Orbi. Acendeu-se uma luz. É uma luz suave e lembra-nos que na nossa pequenez somos filhos amados, filhos da luz. Alegremo-nos juntos, porque ninguém apagará jamais esta luz, a luz de Jesus, que desde essa noite brilha no mundo. Feliz Natal a todos vocês. Mais uma vez, obrigado ao Padre Bruno, ao Felipe que esteve conosco, e a todos vocês através